Bom, vamos continuar nossa aula. Uma característica importante do Minha Casa Minha Vida e que o diferencia das Coabs, dos programas dentro do Banco Nacional de Habitação, é que no Minha Casa Minha Vida existem especificações mínimas para os empreendimentos. Isso significa que tanto no caso de casas como de apartamentos construídos dentro do programa Minha Casa Minha Vida, é necessário ter especificações mínimas de número de cômodos. Então, em ambos, é necessário ter uma sala, um quarto para o casal, um quarto para duas pessoas, uma cozinha, uma área de serviço, uma área de circulação e um banheiro. E os cômodos também têm dimensões mínimas, né? Não pode ser construído um cubículo, né? Um quarto com o mínimo de tamanho, né? O quarto tem que ser suficiente para acomodar uma cama de uma determinada medida, tanto no quarto de casal como no outro quarto, né? Para duas pessoas. A cozinha tem que acomodar pia, tem que acomodar fogão, tem que acomodar geladeira. A sala de estar tem que prever sofás com o número de assentos igual ao número de camas, uma mesa para quatro pessoas, armário, TV. Então existem especificações mínimas dentro do Minha Casa Minha Vida devem ser respeitadas. Estão aí nesse quadro, que já configura uma diferença bem grande com relação ao que existia lá nas primeiras Coabs, né, nos anos lá do regime militar. Bom, o principal objetivo do Minha Casa Minha Vida, como característica social de fornecer moradias para baixa renda, era principalmente sanar o déficit habitacional. Este déficit habitacional é calculado com base em dois parâmetros. O quantitativo do déficit, né, então, quantas famílias efetivamente não têm moradia, e também a inadequação das moradias, ou seja, famílias que até têm uma casa, mas esta casa não atende às condições mínimas de sobrevivência para essa família ter uma vida confortável. Então, lá na época do lançamento do programa, os dados que haviam de déficit habitacional do ano de 2007, a gente observa nesse gráfico da esquerda, esse gráfico de pizza, esse déficit habitacional se concentrava no Sudeste. 27% do déficit habitacional correspondia à região Sudeste. A região Nordeste vinha logo atrás, com 31% do déficit. Com relação à renda familiar, que é o quadro que nós vemos aí à direita, a gente vê que a maior parte do déficit habitacional, quase 90%, 89,4% para ser mais exato, correspondia ao déficit habitacional das famílias que ganhavam até 3 salários mínimos. Né? 90% do déficit vinha dessas famílias de menor renda. E a maior parte, regionalmente falando, estava concentrada nas três principais metrópoles. A maior parte do déficit estava concentrado nas três principais metrópoles do Brasil: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A conclusão é que o programa então tinha que procurar focar nessas famílias de até 3 salários mínimos, nessas grandes metrópoles, onde o déficit habitacional era mais intenso em decorrência do grande crescimento populacional nas cidades que a gente viu quanto da época do Banco Nacional de Habitação, essa migração da zona rural para a zona urbana. Ele tinha que, então, se era um programa com essa característica social, ele tinha que atender esse déficit localizado nas metrópoles, nessa faixa de renda de até 3 salários mínimos. Como vamos ver mais para frente, não foi bem, infelizmente, o que ocorreu. Os critérios que a pessoa deve respeitar para se enquadrar, para ser uma beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida. O primeiro é o enquadramento numa das faixas de renda atendidas pelo programa. A gente já vai ver na outra parte da aula, a gente vai ver a tabela com essas faixas de renda, né, que corresponde a cada faixa. Tem que ser pessoa física, ou seja, pessoas jurídicas não podem fazer um financiamento imobiliário dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Essa pessoa tem que estar adquirindo o primeiro imóvel, ela não pode ter tido outro imóvel no nome dela. Esse imóvel adquirido deve ser novo. O que o Minha Casa Minha Vida considera imóvel novo? Um imóvel com até 180 dias de habite-se.
com exceção de programas que utilizam recursos do FGTS, que não utilizam recursos ali do fundo de arrecadação do governo. Né? Nesses programas que utilizam recursos do FGTS, pode-se financiar um imóvel usado. Outro critério para enquadramento, a pessoa não pode ter nenhum débito com o governo federal, não pode dever imposto de renda ou qualquer outro tipo de imposto, certidão, né? Tudo deve estar em dia. Como que funciona o processo de contratação, né, do financiamento pelo Minha Casa Minha Vida? Então, como eu já disse anteriormente, o Estado ou o município tem que acessar e assinar o termo de adesão com a Caixa Econômica Federal, lembrando que no caso de municípios o limite é no mínimo 50 mil habitantes para aderir ao Minha Casa Minha Vida. A Caixa Econômica Federal vai então analisar a documentação do beneficiário e os projetos, contrata a construtora e acompanha a execução das obras, ou seja, enquanto estiver se pagando o financiamento, o imóvel está alienado à Caixa Econômica Federal. Ele pertence à Caixa Econômica Federal, até a quitação total do financiamento. E o poder público, o governo federal, ele faz a indicação e a seleção dos beneficiários. Né? Se alguém for lá pleitear um financiamento na Caixa Econômica Federal pelo Minha Casa Minha Vida, é o governo que vai aprovar se a pessoa está apta a ser um beneficiário do programa. Os financiamentos eles são de até 360 meses, ou seja, podemos ter financiamentos aí de até 30 anos. E caso ocorra um imprevisto do tipo a pessoa perder o emprego, ficar sem renda porque sofreu um acidente, por exemplo, existe uma espécie de seguro, que é o FGAB, o Fundo Garantidor da Habitação, que garante o pagamento das parcelas durante esse período do imprevisto em que a pessoa ficou sem renda. Também uma forma de garantir a rentabilidade das construtoras, né, dentro do programa, porque elas não tenham que arcar com uma inadimplência. Logicamente que esse fundo também vem de dinheiro público, né? E em casos de um governo com maior estrangulamento, né, um governo já apertado financeiramente, esse é mais um fator que onera ainda mais o poder público.